isso. A gente vai fazer o debate aqui em cima para aprovar o nosso texto, que nós vamos encaminhar no dia 11, na reunião do Plamob, lá na Uninove, na unidade Vergueiro, né? Na verdade, eu vou pedir só... Ah, já está aqui. Só querendo relembrar, os nossos queridos amigos aqui da mesa não estavam, mas fundamentalmente a gente pensou justamente nessa questão do plano a médio e longo prazo, né? Porque todos os dias, ou quase que diariamente, a gente trata da problemática do transporte escolar na cidade de São Paulo. A Lourdinha é nossa líder há 30 anos nessa questão, ajudou a regulamentar praticamente tudo que nós temos hoje de transporte escolar no Brasil, inclusive a inclusão do único capítulo no Código de Trânsito Brasileiro que trata de uma atividade específica, é o nosso, não é por acaso, né? A gente sempre reforça esse tipo de ação, porque isso não acontece por acaso ou por decisão de qualquer parlamentar. Isso acontece por uma questão de mobilização, articulação que foi feita no Senado, na Câmara, na época, para que o Código de Trânsito Brasileiro tivesse um capítulo específico do transporte escolar. E daí para frente são inúmeras as lutas que a Lourdinha vem enfrentando e à frente da gente, como essa questão agora que chegou no Plamob. O Plamob, por excelência, num primeiro momento, não teria muito a questão envolvendo o transporte dos escolares. Por uma coisa que eu, num primeiro momento, entendi como razoável, que era de que o transporte escolar, ele está meio que ainda entre uma questão do interesse público e do público efetivo, né? O que é um transporte público, o que é um transporte de interesse público, né? São coisas um pouco ainda distintas. De qualquer forma, o Josias que está aqui, e com a interferência do secretário Gilmar Tato, dessa administração, entendeu a importância de a gente aprofundar esse debate, de trazer a proposta do transporte escolar, da mesma forma que será feito dia 11 de abril com o segmento do fretamento, os ciclistas que estão organizados na cidade e as demais mobilidades que compõem o sistema inteiro de transporte público da cidade de São Paulo. Eu vou passar agora a palavra para a Lourdinha, que vai poder, em cima dessa síntese que nós fizemos aqui no PowerPoint, poder explicar um pouquinho dos 10 pontos aí, ou dos pontos mais importantes que a gente acabou definindo como prioridade para a gente defender lá dia 11 de abril na Uninove. Obrigado, gente. Mais uma vez agradecendo à Secretaria Municipal de Transporte, na pessoa do Josias, pela oportunidade de apoiar a nossa iniciativa, que foi também dele, de fazer um seminário, uma plenária que a gente fez no sábado passado e um seminário hoje, onde a gente apresentasse, inclusive para a categoria, temos aqui o Samuel, que é da Sul 3, um dos melhores diretores chama-se delegacia, não, diretoria de ensino que a gente teve até hoje, porque se preocupa e ele vai falar exatamente da tal da mobilidade quando os ônibus não chegam na escola na hora. Então vamos lá. Nós estamos aqui reunidos para convencer o poder público da importância do transporte escolar na vida de São Paulo, porque aqui é o município de São Paulo. E nós estamos mostrando aqui que o transporte escolar no plano de mobilidade da cidade de São Paulo tem algumas nuances que interessam muito para ajudar na mobilidade, na segurança. Vamos lá? Transporte escolar, em primeiro lugar, é coletivo. Então você observa que a gente fez questão de colocar desse lado coletivo, desse lado o individual. Então nós temos hoje transporte escolar que é coletivo, privado e que é também do transporte escolar gratuito, vai e volta, e do transporte escolar gratuito do governo do estado, vai e volta da prefeitura de São Paulo. Não há distinção. A distinção que há é que alguém paga de outra forma. O governo paga e o pai paga. Mas de um ou de outro, todos são com transporte coletivo. O transporte coletivo é um serviço que não é fretamento. Fretamento é com o Jorge, né? Cadê o Jorge? Então, não é um fretamento. O governo do estado teme em chamar a gente de fretamento ainda. Não é. O transporte escolar está no Código de Trânsito Brasileiro,
Eu agradeço aqui em memória o Dr. Cílio Vidal, que foi o meu grande apoio, diretor do Detran, e ao Coronel Edson Ottoni e Flaviano, que apoiaram para que a gente tivesse um capítulo no Código de Trânsito Brasileiro para provar que se trata de um transporte especial. E o transporte de fretamento é uma decisão tomada por pessoas, grupos, empresas, para fazer um transporte coletivo que leva estas pessoas a determinados locais. Por exemplo, as empresas são fretadas, fretam carros para levar os seus funcionários. Isso é fretamento. O transporte escolar é regido por uma lei federal, estadual e municipal, da qual termina tendo uma coisa que o enobrece muito, além de todas as demais categorias, porque começa a transportar bebê de 1 mês de vida até, no nosso entendimento, todos que vão para a escola são escolares até a hora que ele decide parar de estudar. No caso do transporte individual, que é, no caso, você pode falar do táxi, você pode falar do carro de passeio, eles são individualizados, mas o táxi também tem uma grande importância no mundo, não é só na cidade de São Paulo. Mas ainda assim, nós nos destacamos nesta página como transporte coletivo. Exemplifico, quem é que dirige ônibus aqui? Gritando. Eu. Muito bem, cada ônibus leva 44 estudantes. Então é bem coletivo mesmo, só não vai levando em pé porque o governo não deixa. Então vamos para outra página. O que é que acontece? Eu podia deixar isso aqui por último, mas eu pensei muito com a equipe e decidimos mostrar primeiro. Nosso plano de trabalho sempre foi um plano conjunto com a sociedade e o poder público. Mas nunca na história desse país, como de Lula, ninguém nos ouviu. Então estamos tendo a oportunidade agora de apresentar a Secretaria de Transporte, que beleza se o Chalita tivesse vindo, porque a educação se envolve nesse projeto. Vejam que tudo o que nós estamos discutindo para poder dizer que vai ter sucesso não é imediato, é a curto prazo. Nós precisamos de uma política pública de conscientização para o uso do transporte escolar no município de São Paulo. Essa política pública tem um roteiro a ser seguido, uma programação a ser seguida. Eu pessoalmente estive com o prefeito Haddad, almoçando com ele, apresentei este programa em palavras. Agora vamos ter a oportunidade de apresentar por escrito, através da Secretaria de Transporte. Disse eu para o nosso querido prefeito, transporte escolar tem que ser padronizado. Não pode haver o transporte escolar de um jeito, do outro jeito, do outro jeito, não pode. Por quê? Porque a segurança de quem vai contratar vai estar exatamente na organização, na segurança, na confiança, inclusive do poder público. Como nós temos aqui um caldeirão de carros, não temos um padronizado, estamos propondo a padronização, e este é o governo que tem o presidente da República que pode nos dar os incentivos necessários para um financiamento com o objetivo de padronização dos veículos, como nós já temos os carros padronizados, que foi feito por a nossa federação junto com a indústria automobilística. Nós entendemos que além da padronização, nós precisamos mostrar para o pai da criança, do aluno, para os diretores de escola, que nossos veículos também são monitorados. Você veja hoje que na Sul 3, por exemplo, a maioria dos carros já está com monitoramento, porque nós garantimos isso para o diretor Samuel, que nós colocaríamos monitoramento. Mas por que o monitoramento? Está com medo de quê? Gente, o monitoramento garante, especialmente aos pais, aonde se encontra o veículo, no caso de acontecer algum problema, ou o tempo que ele leva para chegar na escola. Se a escola se dizer, está chegando atrasado, mas olha, está aqui o monitoramento, a gente está provando que a gente estava vindo, aconteceu alguma coisa. O monitoramento, quem devia querer éramos nós,
como estamos apresentando, somos nós. Mas o poder público deveria exigir de todos os carros que prestam serviço na cidade. Temos que ter algo que é fantástico, que eu peço isso desde que eu fui para Brasília defender o capítulo do Código de Trânsito Brasileiro. Porque temos veículos vazios, só na cidade de São Paulo são 13 mil veículos vazios de informação. É bem verdade que hoje os pais, quando avançam um amarelinho, um farol amarelo, que uma criança nossa diz, está errado, ele diz, mas não está errado, o senhor não pode ir. Isso era normal, não sei se continua assim. O meu tio disse, ou minha tia, que está errado, o amarelo é para parar, não é vai citar. Olha, então nós precisamos de ter vídeos educativos e a Secretaria de Transporte e Educação especialmente fazer o quê? Campanhas educativas para os alunos do transporte escolar. A Secretaria da Saúde está querendo lançar a campanha da vacina. Ora, 13 mil veículos escolares vão fazer a campanha para a gente. É só passar o material. Então, se vai dar um financiamento, se vai nos ajudar a ter um melhor, uma padronização, nós colocamos esses vídeos e nós podemos ser o que eu sempre chamo o transportador escolar, educadores no trânsito. Por quê? O tempo ocioso só leva para a música Boquinha da Garrafa, não tem jeito, vai ouvir porcaria. Porque a criança hoje, ela não vem mais querendo fazer uma oração. Ela já está começando a fazer valer a lei do mercado. Então por que não aproveitamos meio ambiente, cidadania, respeitar o idoso? Sabe? Todo mundo vai ficar idoso, a não ser que morra. Né? Então precisamos ter esses carros padronizados, com esses monitoramentos, com esses vídeos educativos, com profissionais, que ainda não é o que tem hoje. Temos muito a melhorar e queremos. Não é uma categoria que está achando que é a gostosona, não. Temos muito a melhorar. E eu vou dar um exemplo. Quem for da Cobrade, quem for de empresas, né, que tem mais carro, é tudo uniformizado. Agora, por que uniformizado? Para fazer propaganda? Não! Para que quem contrata a gente saiba onde vai reclamar. Para que a gente possa mostrar que somos organizados. E também para evitar alguns acidentes de percurso que o sindicato tem, muitos deles. Olha, vamos pensar que a gente vai, uma mulher, por exemplo, ela vai lá andando, tá lá bonitinho, e aí cai a bolsa da menina, mas a blusinha, quando ela baixa, assim, adeus, mamão. Então precisa estar com a roupa decente. E o ideal era um padrão. Nós precisamos ter pessoas compromissadas, não só com o transporte na direção, mas com a educação da criança. E isso cabe à prefeitura fazer suas palestras, porque quando nós, o sindicato, chamamos, senhores, ninguém quer vir não. Mas quando a prefeitura impõe, nós podemos espalhar esse seminário por toda a região de São Paulo e cada vez a gente melhorar esse compromisso, inclusive chamando o pai dos usuários, as associações de pais para participar. Isso é um trabalho muito bom, é político também. E por fim, nós temos que ter um termo de conduta. Esse termo de conduta é um termo de conduta do qual os senhores participam e nós também. Porque será o termo de comportamento, de atendimento, mas de operação segura. Passa, já. Se nós hoje somos bastante criticados, porque o transporte escolar é tumultuado, então aquele plano de ação só vai surtir um efeito maior, a médio prazo, se nós corrigirmos os erros que a gente vai mostrar aqui hoje. Observem, os senhores, que um transportador escolar, dentro de um carro pequeno, ele tira veículos da rua. Eu não vou nem falar como é quando é um ônibus, né? Outro dia, uma pessoa da secretaria me disse o seguinte, do Estado, mas não tira a criança carro da porta da escola.
Então nós temos uma escola ali perto do Socorro, é da Sul 3, que o ônibus chegou mais cedo e não conseguiu parar, porque tinha quase 60 carros na porta. Então ele tem que chegar mais cedo do que aqueles 60 carros. Ora, mas por que ele disse que ninguém tinha carro? Porque o povo da periferia é pobre? Ou não é rico como eles? Olha, gente, é importante lembrar que houve um período que carro era luxo. Hoje o carro é uma necessidade e as pessoas possuem carro em qualquer lugar da cidade de São Paulo. Então, se nós convencermos os senhores, nós colocaremos os carros escolares, mostrando que eles tiram carros da porta da escola. Que a gente pode diminuir o fluxo de trânsito. Imagine que um carro escolar levando 15 alunos, ele poderia deixar de existir, seriam 15 carros que estariam circulando em diversas regiões. É só olhar a porta de escola quando entra. Então nós temos a capacidade de diminuir o fluxo de trânsito na cidade quando aquele coletivo nosso retira carro da rua. Nós temos aqui uma coisa que é muito importante. Todo mundo fala do meio ambiente e que o nosso carro polui. Ele é diesel, claro que ele polui. Também não houve uma política para despoluição ainda, não é? Porque se houvesse, eu uma vez me reuni com todo o pessoal da indústria automobilística, fabricantes, tinha uns políticos também junto, me ajudando, e eles disseram o seguinte: não, o prefeito está delirando, daqui 50 anos não dá para fazer o que o prefeito quer, que é botar carro que polua menos. Aí eu fico olhando os carros que estão testando agora, né, com um combustível sadio, como é que pode? Só pra gente que é azarado, que não dá certo? Isso é um papel do poder público com a gente, pode deixar a gente na mão. Mas mesmo com toda a desgraça de hoje, ao retirar no mínimo 10 carros por van, e em ônibus nós conseguimos provar que a gente chega até 30 por período, 30 carros por período, então a gente está contribuindo para diminuir a poluição, o maltrato ao meio ambiente, o dióxido de carbono, como quiser chamar o palavrão. O importante é que nós contribuímos por sermos coletivos. Ora, esses são os benefícios imediato, com a implantação de outras medidas a seguir. Você veja que um veículo escolar que retira das ruas da cidade de São Paulo, em média 30 veículos particulares por dia, está sendo até provado nesta foto. Veja, tudo isso, ó, já está até em fila dupla. É carro de pai na porta da escola. Como eu disse, na periferia, nós não temos essas faixinhas aqui não, viu? Essas faixinhas aqui é só para o lado positivo, o lado negativo não tem não. Isso é uma crítica mesmo, né? Porque vocês são responsáveis pela CET e é bom lembrar que o povo também merece. Eu sei que não é culpa de vocês, mas isto é real. Eu disse isso lá na reunião, não foi, Josias? Eu não estou criticando a CET, não. Eu estou pedindo que ela faça igual em outros lugares. Porque para nós é uma salva de palmas. Para nós é importante mostrar que o plano de mobilidade, das diretrizes dele, é igualdade de oportunidade. É segurança, igualdade para todos. Aí a igualdade aqui está comprometida, né? Então, nós aplaudimos, mas nós pedimos que essas mães aqui sejam educadas para aquele projeto de conscientização. Por isso, esses carros deixariam de existir. Se fosse nos Estados Unidos, todo mundo cita os Estados Unidos, então eu fui para a Alemanha, é a mesma coisa. Nenhum carro desse vai na porta. Depois só que sair todos os veículos escolares do pedaço. Essa não é a nossa realidade. Nós temos um trânsito caótico, precisamos convencer esses pais com qualidade e segurança, volto a repetir, da conscientização. Então tira daqui. Aí vocês veem aqui, esse é um colégio, nós nos furtamos a dar nome aqui para evitar transtorno, mas para vocês a gente pode dar depois. O colégio criou um recuo, percebe que ele criou um recuo?
mesmo com esse recuo, nós temos, aqui ó, os cones aqui esperando a hora de passar, né? Mas tem uma coisa muito boa também. Passa aí, Jane. Olha só, todo esse pessoal é aluno. Isso aqui é uma monitora, está em treinamento, mas é aluno. Existe treinamento, viu, gente? Monitor, às vezes, ele não conhece como é o trabalho, embora tenha feito o curso. Aí, ele gosta de acompanhar e ver. E, normalmente, nós preferimos que seja uma pessoa ausente do uniforme, para que ela possa passar despercebida ouvindo. Isso é importante vocês saberem. Que aqui também tem, a CIA também está aqui, ou o FBI. Então, aqui, todos os alunos estão atravessando a rua com risco de acidentes. Esses carros aqui estão em fila dupla, porque esse pessoal aqui não quer tirar o carro. Não há uma conscientização que criança, adolescente ou estudante é gente, né? Criança serve para nada, só para encher o saco. Adolescente já é projeto de marginal, e aluno é sinônimo de baderna. Aí esse pessoal todinho, que é porcaria, vira presidente da república, vira deputado, vira diretor de escola. Não respeitaram eles lá atrás. Isso é um absurdo. O país não é feito de velho, é feito de criança. É lá que se educa primeiro. E esse pessoal aqui, nós fizemos uma estimativa que tinha uns 200 alunos ali, né, dona, quando você foi? E a gente calculou se eles tinham carro em casa. E eles falaram, aqui, eles falaram o seguinte: nosso pai tem carro, se o ônibus quebrar, eles vêm buscar. Olha que caos, cara, na porta da escola, só se o ônibus quebrar. Então, nós aqui provamos que isso daqui é tudo confusão, é tão confusão aqui, que vocês podiam fazer uma visita, até para vocês terem uma ideia junto com a gente, de como que funciona aqui. Não tem jeito, mas aqui vai a ronda escolar multar o carro, né, Dionísio? Quase que se pega de tapa com a ronda escolar uma vez. Ainda gravou, mas não teve coragem de gravar assim de frente não, porque teve medo de levar um tiro. Mas que ele botou no bolso e passava de ponta cabeça: mas o senhor não pode multar, vai chamar o Papa. E foi um inferno. Por quê? Porque os caras pararam. Nós tínhamos crianças pequenas que não tinha como atravessar a rua, tinha que parar em fila dupla. Você entende? Não pode deixar isso continuar acontecendo. E aqui também a gente teve um local, um determinado dia que a SP-Trans foi lá também multar os carros. A grande vantagem para mim é que quando vai da SP-Trans, eu corro para Daniel, não pode, Daniel, olha a situação. Então eu tenho a prefeitura. No estado aí é mais difícil para a gente. Até eu queria que o Daniel de lá se envolvesse, mas ele não está nessa esfera de transporte. E o Maurício está com uma equipe que ainda está se formada. Então é preciso entender o quê? Que hoje nós temos 90% da cidade de São Paulo com esse tipo de embarque e desembarque, gente. Quer dizer, de qualquer jeito. Como é que você quer que um pai confie? Um pai que vai pagar do bolso não vai confiar, não. Ele vai ter medo na travessia, no acidente. Ou eu estou errada? Estou errada? Ah, bom. Então vai pulsando. A falta de prioridade para o transporte escolar gera uma insegurança e gera uma multa. Então, nós somos contra a ciclovia? Não! Todo mundo que está aqui anda de bicicleta, a maioria anda de moto. Eu ando de bicicleta, eu ando de moto, fui motoqueira desde meus 18 anos. Então, não somos contra. Nós queremos que compreenda que nós transportamos vida. E vida tem que ter um lugar de prioridade. Olha, este carro aqui transporta o quê? Vocês sabem que carro é esse? Valores. Quer dizer, eles transportam valores e a gente transporta merda. Entende? Esses daqui transportam valores. Pode pôr o carro na calçada, na cabeça de quem quer que seja. Eles podem. Eu falei isso para o secretário, não foi, Josias? E ele falou: Lurdinha, eu entendo você, é uma lei federal. É uma lei federal, porque dinheiro é tudo na vida do povo. E não é verdade. Ver meu irmão em 30 segundos morrer me fez refletir mais ainda
que tudo na vida é o calor do ser humano, não pode ser o dinheiro. Mas esses caras podem botar o carro na cabeça de vocês, esse não. Só que nós fizemos um levantamento jurídico, e essa é uma das propostas que a gente está apresentando. Embora essa lei seja federal, nós estamos falando do município de São Paulo. E o município de São Paulo pode determinar que o veículo escolar, contendo para descer ou para subir, embarque e desembarque um passageiro, aluno, estudante, ele poderá não ser multado por isso, porque ele está a trabalho e a segurança é a prioridade. Por que eu vou te mostrar? Isso é uma faixa, não importa se é do ciclista, se de quem quer que seja, não pode andar em cima. Porque eu não quero briga com ciclista, porque eu sou ciclista, eu quero que o ciclista tenha seu direito, porque hoje, ontem ao vir pra cá, uma moça estava de bicicleta e de repente eu vi que todo mundo, eu filmei, passava tirando um filme. Aí eu pensei, puxa vida, neste carro que eu vou, vai uma vida. Naquela bicicleta vai uma vida. A diferença entre nós é o carro que é mais caro. Então, parei meu carro no centro da ponte, mandei que ela fosse para o meio, até ela conseguir na perna a velocidade, porque ela precisava para sair dali. Ela ainda deu com a mãozinha. Foi buzina para tudo quanto é lado, mas eu volto a repetir. O pai da Kátia, morreu com 36 anos, por causa de um irresponsável que jogou o carro em cima dele. E ele estava a pé. 6 filhos para criar, né, Kátia? E deixou tudo pequenininho. Então é importante lembrar que nós aqui priorizamos a vida dos outros, porque a nossa já é normal. Então, passa aí, Jânio, eu já mostrei que os valores estão confundidos aí com a natureza. Aí você vem, e eu sei que está um pouco ruim, eu mesmo estou achando, o exemplo de escola com prioridade para embarque e desembarque. Eu podia ser sacana e dizer, escola de rico. Mas não vou fazer isso. Parabéns a CT, parabéns à secretaria, me implante em todas. Porque com esse tipo de cone, que na hora puxa para que o transporte escolar encoste, faz com que a gente se sinta com a segurança para a gente, para as crianças e os pais dos alunos também. Depois eu vou falar dos defeitos da categoria, porque se eu só falar dos defeitos da secretaria, ou melhor, de pedir ajuda, também eu vou estar folgando, né? Aí você tem aqui o que eu estava falando para vocês, que é este carro escolar parando aqui para descer uma pessoa, mas assustado, meu Deus, depressa, 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 que eu estou com medo, para não ser multado. Eu estou errado, se eu estiver errado, o senhor pega o microfone e me pega agora na hora. Meu negócio é pé e buff, como dizia no Nordeste. E desse lado você tem um deficiente, e esse carro não é de escolar não, esse carro é da Prefeitura de São Paulo. O cara tremia, a dona Ai que viu com a Simone, ele tremia, depressa, depressa meu filho, estou empurrando. O coitado ainda tinha que tirar, porque não botaram uma monitora para ajudar ele, com uma cadeirona dessa, se fosse uma descida assim, o coitado morria, porque se o carro perdesse o freio de mão, morria, viu? Isso é um perigo. Ele sozinho para tirar e puxar o cara para cá bem depressa. Por quê? Porque ele também não tem direito ao acesso garantido. Estou defendendo só escolar, percebe? Estou mostrando as categorias desfavorecidas. Tá aí. Recuo para embarque e desembarque é importante, porque a prioridade é a vida. De novo, a prioridade é a vida. Isso, continua. Aí, vou mostrar o que nós queremos. Olha que coisa linda, olha. Você vem, aqui a bicicleta não tem problema, como funciona em outros países. Eu vi aqui errado, acho que tem que arrumar isso. A bicicleta vem até aqui, ela para, desce da bicicleta e passa a ser um pedestre. Não pode permanecer nessa faixa de forma alguma em país nenhum do mundo. Desce, porque aí ela tem o controle do objeto e da vida também das outras pessoas. E aí, para o ônibus, a secretaria fez o recuo. Então, aqui vem o ônibus urbano.
ele pode parar aqui, porque ele precisa de parar e desembarcar. Mas qual a diferença entre os transportadores escolares, o fretamento, eu vou até incluir você, porque eu estou pensando mais no coletivo, e os urbanos? Todos levamos gente. A diferença é que o motorista do urbano leva uma carga muito maior, porque leva mais gente, porque ela leva gente em pé. Até eu tenho um questionamento do código, eu fiz lá, mas não venci, não. Eu tenho um carro de boleia com 2. E eu só tenho um filho que não dá para usar o cinto, eu não posso. Ele não pode andar no meu carro, nem para salvar a vida dele. Mas eu tenho um, porque precisa usar o cinto, e o cinto não dá para ser usado também, né? E eu tenho um ônibus de urbano, que aquela criança que você põe no carro com o pai tem que ter cinto, cadeirinha, etc e tal, e aquela mesma criança no ônibus é um jumento, sabe? Até porque o ônibus leva uma carga de animal. Nós somos animal, eu digo que sou animal. Aí o pessoal gosta de culpar o coitado do motorista, cara. Tudo errado é o motorista, o desgraçado do motorista. Não é, gente. O Código de Trânsito entende que pode o ônibus coletivo urbano levar até tantas pessoas em pé e sentadas. Eu estou errado se eu dizer errado? Não, né? Então a prefeitura não tem culpa, ela está cumprindo uma lei maior. Mas em contrapartida, o idoso quando entra no ônibus, eu sou idosa, me disseram que eu sou idosa, José, eu quero minha carteirinha. Então, é para andar de graça, né? Então, quando eu entro no ônibus, eu tenho dificuldade. Mas o Josias, na última reunião, me disse uma coisa importante. Ele disse assim: é preciso vocês entenderem que um dos maiores problemas que nós temos é conciliar o transporte urbano com vocês querendo entrar na linha. Aí o Daniel, no sábado aqui, arrematou. Pessoal, o urbano, ele tem horário. É verdade. E é pior que ele desmoralizou minha tese. É verdade. Ele tem horário. E tem mais do que ter horário, é botar informação internacional. O ônibus na Avenida Paulista passa de 7 em 7 minutos. Aí o desgraçado passa com 10, com 11, com 12, demoraliza o sistema de transporte. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O ônibus, o veículo escolar, tem horário. Haja visto que esse cidadão, Samuel, por vezes ligou dizendo: vocês chegaram atrasados. Vocês estão me gerando problema aqui na diretoria de ensino. Por que vocês chegaram atrasados? Acho que ele vai dizer, porque tem uma avenida lá, que se chama Teotônio Vilela, Belmira Marim, que os carros escolares não podem usar porque é o corredor de ônibus. E está certo, já compreendi. Só que tem duas opções. Ou as crianças vão sair 4h30 da manhã, porque elas têm que sair dali do começo da Belmiro até a Ponte do Socorro, que é tudo corredor de ônibus. Ou elas saem às 4h30 da manhã para chegar às 7 na escola, ou elas vão chegar atrasado todos os dias. Aí vem o Ministério Público, que não conhece a realidade, gosto muito dele, mas tem que conhecer, e diz que a gente está errado. Aí forçou a barra. Tenho eles, para vocês saberem aqui, eles levaram 17 pontos na carteira. Então, existe uma determinação que um escolar com 5 pontos não renova. Tivemos que convencer o Denatran a dizer que ainda não. Mas é ilegal, a lei diz 5 pontos. Mas o Denatran disse, o Detran de São Paulo autorizou temporário para não tirar o cara. Até eu discuti meu tema lá, o Josias, da seguinte maneira: se ele não tem como trabalhar com 5 pontos, não pode nem pegar o corredor do ônibus, tá lascado. Então eu vou orientar o transportador escolar a comprar um revólver, a assaltar um banco para sobreviver. A senhora está falando uma coisa absurda. Não, absurda não, porque ou ele trabalha ou ele rouba. Comprou um carro, tem que pagar a prestação, 5 pontos, tira ele do sistema. Você entende? Não é que nós queremos o corredor do ônibus, gente. É que nós temos locais sem opção para chegar, a não ser prejudicar a criança ou o estudante. Agora me fala, Josi, o bichinho fica de 7 da manhã até meio-dia na escola. Saindo 4h30 de casa, ele vai aproveitar o que mesmo? Nada, ele vai dormir na escola.
Então é necessário que não digam mais que a gente fica dentro dos carros, como disse a Secretaria de Educação do Estado. Vocês demoram muito com a criança dentro do carro. Eu digo, vai trabalhar, minha filha, no meu lugar, tira a bunda da cadeira, venha para o meu lugar, que você vai ver como é que funciona. O problema é o trânsito. E nisso a prefeitura está certa de cuidar da mobilidade. Mas estou te mostrando uma dificuldade operacional em determinadas regiões, porque não tem outra pista para ir. Eu convido os senhores para olhar a estrada de Tapecerica. É um tapete de carro, que aliás virou um tapete de ônibus também, porque não tem mais lugar nem para os ônibus, né? Então, esse recuo de porta da escola, me perdão, devagar em outros lugares, ele é importante que vocês pensem no escolar. Nós não vamos querer mover nenhuma ação para tirar a ciclovia, porque nós queremos que São Paulo se humanize, mas queremos o embarque e desembarque. Só que eu ainda não pedi o embarque e o desembarque que a gente quer não, tem pior. Vamos lá. Vamos lá. Descentralização das vistorias. Hoje, a Prefeitura de São Paulo já tem descentralização das vistorias. São várias empresas em várias regiões que está descentralizado. Mas temos um inconveniente, né, Daniel? Nós não conseguimos emitir o documento da vistoria por lá. E aí já houveram várias reuniões, já se pensou bastante, nós chegamos a uma conclusão para fazer uma proposta. Quando a gente licencia o carro, o Detran coloca uma R$10, R$12 para mandar o documento pelo correio. Só para vocês entenderem, quem não conhece bem o transporte. Quando faz a vistoria da prefeitura, é anual, é uma vez por ano, por isso que é anual. Então, eles têm um documento a ser emitido, e como lá não dá tempo, eles têm que ir para onde? Eles têm que ir lá na prefeitura para pegar, porque lá não pode, o sistema não concorda com isso. Então, Daniel falou, que alternativa vocês querem? Então, eu acho que pagar é o ideal, para pelo menos, é mais barato do que ir gastar combustível, bater no carro da gente, ser assaltado, todo mundo agora assim, né? Então, pode até morrer no trânsito, porque foi buscar o documento, então, e o trânsito vai fluir, diminuindo esses monte de carro que vai lá só pegar um documento e fica aquela fila imensa, e a pessoa até perde a hora do trabalho. Então, descentralizar. E uma delas é a parceria que já está sendo desenvolvida com o Detran para descentralizar a semestral do Detran, que é o que lota o pátio aqui hoje. Fica todo mundo maluco porque tem 2 vezes por ano a vistoria. Então, isso eu sei que já está em andamento, mas é aqui a um médio para longo prazo para finalizar. Portanto, nós fazemos parte do transporte coletivo, devemos fazer parte do plano de mobilização da cidade de São Paulo, com ações a curto e médio prazo, e aí eu volto para como diminuir o número de carros na porta da escola e no trânsito de São Paulo em relação aos veículos escolares, colocando a gente no plano de mobilidade, cumprindo todas as diretrizes, e volto a repetir, as diretrizes não são só de mobilidade, de andar não, são também de segurança, de cuidado com o mais necessitado. Então, várias diretrizes que tem lá dentro, que se eu for me estender, a gente dura 3 dias aqui, só nas diretrizes, que são as 7 mais importantes. Quero com isso finalizar a minha palavra, a gente volta para o local, dizendo aos senhores, especialmente o pessoal que está aqui, que está representando a Prefeitura de São Paulo, que é o diretor do DTP, o Daniel Teles, e você, Josias, que está representando o secretário Gil Matado. Quero dizer uma coisa, esta categoria não pode acabar. Não estou falando só do transporte escolar particular, como estou falando do vai e volta, como estou falando do TEG do Estado, como estou falando de novas pessoas que vão entrar nesse ramo.